Olá, sou o professor Renan, da Escola Estadual Fernando Barbosa Lima, Fernandópolis, São Paulo. E na aula de hoje falaremos um pouquinho das fases da matéria, ou seja, estaremos abordando o conteúdo da disciplina de Física do segundo colegial do ensino médio. Bora lá? Na aula passada, nós falamos brevemente sobre energia mecânica e quantidade de calor. Para relembrar este assunto tão importante, vamos começar com um exercício. Calcule a variação de temperatura sofrida por 6 quilos de uma substância de calor específico igual a 0,6 calorias por graus Celsius, que fica exposta durante 20 segundos a uma fonte térmica que fornece 2.000 calorias por segundo. Perceba, pessoal, que ele solicitou a variação de temperatura. Ele nos deu a massa, nos forneceu o calor específico, ele quer a temperatura, porém ele não nos passou a quantidade de calor. E nós temos que calcular por esta fórmula aqui, a quantidade de calor. A fonte térmica, capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Essa variação da temperatura é o tempo, certo? É o tempo que a nossa substância ficou exposta ficou exposta a esta fonte térmica, certo? Então, no caso, multiplicando aqui em cruz, nós temos que a quantidade de calor é igual a 2.000 calorias, que é a fonte térmica, vezes o tempo que ela ficou exposta, 20 segundos. Fazendo essa operaçãozinha aqui, eu obtenho 40.000 calorias. Então, agora eu tenho todos os dados para utilizar essa equação. 40.000 é igual a 6.000 vezes 0,6. Quem é esse 0,6? É o calor específico. Vezes a variação da temperatura, que é o que o exercício está pedindo. Então, eu multiplico 6.000 vezes 0,6, obtendo 3.600. Como eu desejo encontrar a variação da temperatura, eu vou passar esse 3.600 dividindo 40.000. Realizando essa divisãozinha aqui, eu vou obter que a variação de temperatura foi 11,1 graus Celsius. Mais um exemplinho. Um projeto de chumbo perde toda a sua energia cinética ao colidir com uma parede de aço, ou seja, é acionado o gatilho, o projétil caminha, 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 chega em uma parede de aço e para. O que deve ter acontecido com a temperatura do projétil após a colisão? Então, ele quer saber o que acontece com a temperatura. O projétil parou. E a temperatura? O que aconteceu? Bom, pessoal, é fato que a temperatura vai aumentar, certo? Pois parte da energia cinética, né, a parte da energia onde o projeto estava se movimentando, essa energia cinética, ela vai se transformar em uma energia térmica, energia de calor, no caso a energia na forma de calor, quando ele colidir com a parede de aço, tá bom? Então, nós tivemos aqui uma transformação de energia, uma energia cinética em energia térmica, ok? Algo muito importante é o experimento de Joule. Com esse experimento, Joule determinou quanto de trabalho equivale uma caloria, né? Foi de lá que nós conseguimos descobrir que uma caloria é igual a 4, se eu não me engano, 4,18 joules, certo? Então assistam o vídeo para entender o experimento de Joule, por favor. Então agora nós vamos falar dos estados físicos da matéria. Nós temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Observe o comportamento das moléculas em cada um dos estados. Observe o afastamento entre as moléculas, a organização entre as moléculas.
Isso é muito importante em cada um dos estados físicos da matéria. No estado sólido, os átomos ou moléculas, eles estão dispostos com baixa mobilidade, ou seja, quase não há movimentação, certo? Vamos pensar na água, né? No cubinho de gelo. Qual que é a definição de temperatura? Não é o grau de agitação das moléculas, certo? Então pensem comigo. O gelo está a uma baixa temperatura, possivelmente uma temperatura negativa, vamos considerar. Então, se a temperatura é negativa, nós temos que o grau de agitação dessas moléculas é muito baixo, muito pequeno. Então, pensem comigo, se o grau de agitação é muito baixo, as moléculas quase não se movimentam. Tudo bem? Agora nós vamos falar do estado líquido. No estado líquido, os átomos ou as moléculas, eles apresentam uma maior mobilidade quando comparado com o estado sólido, claro. No estado líquido, a substância ela se conforma dentro do recipiente. Isso é muito importante que vocês saibam. Então, existe uma certa mobilidade entre as moléculas, um certo espaçamento. No estado gasoso, as moléculas estão com um alto grau de mobilidade, certo? A temperatura, no caso, vamos considerar a água, para ela entrar no seu estado gasoso, ou seja, estado de vapor, ela tem que estar em 100 graus Celsius, certo? Ou mais. Então, uma temperatura é elevada, e quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas. Por isso, maior o grau de mobilidade. Tudo bem? Então, pessoal, aqui tem um resuminho. Estado sólido, força de ligação forte, pequena liberdade de movimento, ou seja, quase não há movimento entre as moléculas. As unidades estruturais estão muito próximas e organizadas. As moléculas estão todas juntinhas, juntinhas, juntinhas. Já no estado líquido, existe uma desorganização dessas moléculas. Pequena, mas existe. Existe uma pequena mobilidade. As estruturas estão próximas, porém, como eu disse, desorganizadas, e no estado gasoso praticamente não há ligação entre as moléculas, elas estão todas soltas, se movimentando bastante, e as unidades estruturais estão todas desorganizadas. Então, aqui está um resumo do comportamento molecular em cada estado da matéria. Vamos falar um pouquinho então de estado físico. Fusão. O que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. E a vaporização? Passagem do líquido para o estado gasoso. E a sublimação? É quando nós passamos direto do sólido para o gasoso, ou seja, pulamos a parte do líquido. É como se eu pegasse um cubinho de gelo e ele fosse direto para o estado gasoso, não derretesse. Em outras palavras, não se transformasse em água, né, em água líquida. Também temos o caminho inverso, condensação. É a passagem do gasoso para o líquido. Lembra? Por que chove? As gotículas de água, né, que estão no estado gasoso, lá na atmosfera, condensam, passa para o estado líquido e cai. A grosso modo, claro. Então, a condensação é do gasoso para o líquido. E a solidificação é do estado líquido para o estado sólido, ou seja, sai do líquido para o sólido. A água solidifica e vira gelo. E a sublimação é do gasoso para o líquido, ou seja, pulo intermediário. Perdão. A sublimação é do estado gasoso para o sólido. Ela pula o intermediário, que é o líquido, também conhecida como ressublimação. Então, aqui eu apresento para vocês um diagraminha, né, das mudanças de estado físico. Do sólido para o líquido é fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. E do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido é sublimação. Então, aqui nós temos um diagraminha para que vocês não esqueçam as mudanças
de estado físico, tudo bem? Calor latente. O que é o calor latente? Que nós vamos chamar da letrinha L. É a quantidade de calor que uma unidade de massa de determinada substância, pode ser água, álcool, mercúrio, enfim, deve receber ou perder para sofrer mudança de estado físico. Então, vejam bem, nós agora estamos falando de uma quantidade de calor que eu tenho que aplicar em uma determinada substância para que ela mude. Por exemplo, de estado líquido para gasoso, certo? Então, o calor necessário vai ser dado por essa fórmula aqui, ó. A massa vezes o calor latente. Cada substância tem o seu calor latente, né? A água tem uma, o álcool tem outra, o mercúrio tem outra, enfim, cada substância vai possuir um calor latente. Esse calor latente, ele é dado em calorias por gramas. Então, o calor latente ele é uma unidade dada em calorias por gramas. E a massa, nós vamos trabalhar com ela em gramas. Tudo bem? Vamos para um exemplo resolvido. Exemplo 1. Calcule a quantidade de calor necessária para converter 40 gramas de álcool etílico, que está a uma temperatura de 79 graus Celsius, do estado líquido para o estado gasoso. Então, pessoal, o que nós temos aqui? 40 gramas de álcool está no estado líquido, certo? Ele se encontra no estado líquido. Porém, eu quero passar ele para o estado gasoso. O que eu tenho de informação dessa substância? Eu sei que a temperatura de ebulição é de 78,3 graus Celsius. Ele já está a 79 graus Celsius. O calor latente de vaporização, a letrinha L, o LV, é 204 calorias por gramas. Então, como eu quero descobrir a quantidade de calor, eu já tenho a massa, que é 40 gramas, eu vou fazer 40 vezes o calor latente de vaporização, que vai ser 8.172 calorias. Então, para que eu consiga converter 40 gramas de álcool etílico que se encontra no estado líquido para o estado gasoso, eu vou precisar de 8.172 calorias. Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 2. Calcule a quantidade de calor necessária para converter 80 gramas de água a 18 graus Celsius em vapor de água a 120 graus Celsius. Bom, pessoal, primeira coisa que eu tenho que ter em mente. A água ela não vai evaporar a 18 graus Celsius, certo? Eu quero converter o estado físico de líquido para o estado físico gasoso. Só que para isso acontecer, eu tenho que elevar a temperatura da água que está em 18 graus Celsius para 100 graus Celsius, que é o seu ponto de ebulição. Não é isso? Então, veja bem, primeiro passo é eu descobrir a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de água que está a 18 graus Celsius para 100 graus Celsius. Então, eu ainda não estou trocando, né? Vamos dizer assim, eu não estou trocando o estado físico da matéria, líquido para gasoso, só estou elevando a temperatura da água para 100 graus Celsius. Então, nesse caso, eu vou utilizar a equação fundamental da calorimetria. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico da água no estado líquido vezes a variação de temperatura. A massa é 80 gramas, foi fornecida no enunciado. O calor específico está ali nos dados. Calor específico da água líquida, 1 grama, né, 1 caloria por gramas graus Celsius. Então, nós vamos utilizar essa informação. Por isso que aqui ficou 1. O ΔT, né, vai ser 100 menos 18. 100 menos 18 é 82. Então, eu vou fazer 80 vezes 1 vezes 82.
Isso vai dar 6.560 calorias. Então, a minha água que estava a 18 graus Celsius, quando eu apliquei 6.560 calorias, ela foi para 100 graus Celsius. Agora eu vou transformar essa água que está em 100 graus Celsius em vapor. Eu não vou elevar a temperatura do vapor, eu simplesmente farei uma alteração de estado físico. Ou seja, está líquido, vai passar a ser vapor, vai para o estado gasoso. Então agora eu vou utilizar essa segunda fórmula aqui. Quantidade de calor é igual a massa vezes LV. Quem que é LV? Calor latente, certo? Calor latente de vaporização. Esse calor latente de vaporização também foi fornecido aqui no exercício. É 539,6 calorias gramas por grama, certo? Como a massa é de 80 gramas, eu vou fazer 80 vezes 539,6. Multiplicando esses dois resultados, eu vou obter 43.168 calorias. Então, veja bem, para transformar 80 gramas de água a 100 graus Celsius em vapor, eu vou precisar de 43.000 calorias, certo? Agora eu quero transformar esse vapor que está a 100 graus Celsius, eu quero elevar a temperatura do vapor, melhor dizendo, eu não quero transformar, eu quero elevar a temperatura do vapor que está a 100 graus Celsius para 120 graus Celsius. Como eu não estou fazendo alteração de estado físico, eu vou utilizar novamente a equação fundamental da calorimetria. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A massa é 80, o calor específico agora não vai ser mais 1. A minha água, ela está no estado de vapor, no estado gasoso, então o calor específico é 0,5 calorias por gramas graus Celsius. Então, aqui no Czinho de calor específico vai entrar 0,5. A temperatura do vapor é 100 graus Celsius, a temperatura inicial, no caso. Eu quero que ele vá para 120. Então, eu tenho uma variação aqui de temperatura de 20 graus Celsius. E aí eu vou multiplicar 80 vezes 0,5 vezes 20. Isso vai dar 800 calorias. Então, perceba que para elevar o vapor que está a 100 graus Celsius para 120 graus Celsius, eu só preciso de 800 calorias. Bem menor que a quantidade de caloria para elevar a temperatura da água no estado líquido de 18 para 100 graus Celsius. Porém, qual foi a quantidade total de energia gasta nesse processo? Eu tenho que somar o Q1, a quantidade gasta no primeiro processo, a quantidade de calor gasta no segundo processo e a quantidade de calor gasta no terceiro processo. Isso vai ser igual a 50.258 calorias, ou seja, para pegar uma água que está no estado líquido a 18 graus Celsius e deixá-la no estado de vapor a 120 graus Celsius, eu vou precisar de 50.258 calorias. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só. Agradeço a atenção. Se gostou, deixe o seu joinha e até a próxima aula.